Olá, audiência do MB Online. Ele é advogado, sindicalista, eleito para o segundo mandato como vereador. Estou falando de Anselmo Ítalo Leopoldino. Anselmo Leopoldino, que prazer ter você aqui, Anselmo. Boa noite, de frente com o Paulinho, com parceria do MB Online. Boa noite, amigo. Boa noite, queridão. Que prazer. Obrigado pelo convite, me sinto honrado de estar aqui participando aí das entrevistas dos candidatos eleitos, né, nessas eleições. Bacana. E detalhe, a gente está trazendo os candidatos, né, principalmente se for eleito, porque o momento é político, né? Mas esse espaço aqui com certeza vai estar aberto para toda a comunidade, para toda a sociedade, né, Anselmo? Porque é tempo de servir a comunidade, né? Por isso que eu estou trazendo aqui você, cara, porque você, Anselmo, você foi criado na comunidade. É isso aí. Criado na comunidade e vivo na comunidade, né? Ô, Anselmo, você sabe que uma figura pública chega notícias para nós. Eu fiquei sabendo, rapaz, que você foi um menino que foi ajudado pela comunidade na sua formação. É verdade isso, Anselmo? Sim. O povo se uniu para ajudar você nos estudos. Sim, em Monte Alegre, a gente sempre teve lá o grupo dos homens, né, de oração da comunidade. Fiz parte dos movimentos sociais, as pastorais, conselhos. Então, muitas pessoas ali, desde criança, desde jovem, né, sempre falavam comigo assim, Anselmo, faz um curso de direito, você aumenta na política, você tem condição de ajudar a nossa comunidade, a nossa cidade. Então, essa vocação, esse apoio veio mesmo aí da base. E deu resultado, porque a sua identidade com o povo é notória, cara. Você é um cara, o Anselmo, ele chega, todo mundo quer ficar perto, é o fofinho da gente. Anselmo, você tem algum líder político assim, que você admira, assim, que você se espelhou para ser o Anselmo? Sim, o primeiro líder que eu acho que é importante, se a gente estudando a história do nosso país, eu tenho para mim que Getúlio Vargas foi um grande homem, né? Um grande estadista, garantiu o direito da classe trabalhadora. O Brizola também é uma referência na política Base nacional. democrática, né? Claro, e foi um homem muito humano, honesto, e que contribuiu, inclusive, para o desenvolvimento das políticas públicas, principalmente no Rio de Janeiro, né? Tem uma ex-deputada também que eu gosto muito dela, que é viva, que chama Cidinha Campos, do Rio, uma mulher também muito combativa, que a gente se orgulha na história do contexto político nacional, né? E aqui Matias teve muitos também políticos, eu posso citar aqui o Assede Vicente de Paula Gomes, na época ele era coordenador da Policlínica, mas também um grande articulador político, foi... E matiense. Foi vereador, líder comunitário, presidente de partido, uma pessoa que sempre me incentivou a entrar na política. E minha referência maior é minha avó, né? A mamãe sempre foi uma pessoa que participou da política, tanto da política social, como da política partidária. E para mim é uma grande referência de ser humano, estar a serviço. A política é isso, né? A gente tem as referências e a gente entra porque a gente acredita no projeto. E a gente vem trazendo essa voz, essa esperança, né? A voz do povo. Isso aí. E interessante que você citou a sua avó e eu realmente tinha a pergunta para fazer. Tem também o seu avô, né? Sim. Meu avô também sempre gostou de política, né? Meu avô foi também candidato a vereador. O seu avô também foi? Ele chegou a ser candidato. Não foi vereador, foi candidato, né? Não chegou a ganhar. Mas foi também uma grande liderança comunitária e cultural, né? Meu avô e minha avó, fundador da Escola de Samba Princesa do Morro, né? Sempre estiveram à frente dos movimentos do bairro Monte Alegre. Aí quando a gente fala do Monte Alegre, que antigamente só existia o Monte Alegre, né? Mas a gente fala de todo mundo, Vista Alegre, Nova Cidade, Cidade Alta, Mirim. Depois o Monte Alegre foi expandindo. O Monte Alegre hoje é a cidade alta, a gente pode falar. Cidade Alta de Matias. Uma zona muito próspera e que define a eleição, né? Com certeza. Monte Alegre define a eleição e define muitas coisas dos aspectos da cidade, como questão econômica. É o bairro que mais concentra comércio variado. Como questão cultural, mão de obra, lá tem grandes profissionais. É a questão da cultura, por exemplo. Monte Alegre sempre foi destaque nos blocos carnavalescos, na escola de samba. No esporte as coisas foram se perdendo um pouco com o decurso do tempo,
mas Monte Alegre sempre foi uma referência para Matias Barbosa. Todo mundo que fala de Matias Barbosa já foi no Morrão, já foi no Monte Alegre. E você, Anselmo, eu ouso dizer que você, entre outros, que eu farei o convite para estarem aqui, vocês inauguraram um novo ciclo político de Matias Barbosa. Aquela turma antiga que teve aquela turma antiga, igual você disse, do A7, teve os intermediários e agora está chegando uma nova geração de vereadores ali. Estou errado em pensar assim? Não, eu penso o seguinte, Paulinho, é meu pensamento, sabe? Acho que todo mundo que passa na política, ele contribui de certa feita Com certeza. para algum Desde momento da história, né? Verdade. Assim como o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. Mas o que nós estamos vivendo em Matias é o que está acontecendo na sociedade. A sociedade vai evoluindo, a política também está mudando, o eleitor está mais informado, o cidadão está mais conhecedor de seus direitos e também de seus deveres. Automaticamente também há necessidade que os políticos sejam mais cobrados, que o cidadão possa exigir que o político realmente faça o melhor trabalho para a sociedade, até porque nós, enquanto investido de um mandato eletivo, nós somos servidores públicos. Então, eu acho que parabéns hoje, no dia da gravação desse vídeo. Desejar que a todos os servidores públicos municipais, tanto da Câmara quanto do município, um feliz dia. Vocês são bravamente e lutam por uma qualidade de vida de todos os cidadãos matienses e muitas das vezes até não é nem valorizado. É algo que eu também gostaria de dizer. A gente ia falar mesmo sobre o servidor público. O servidor hoje, Matias, infelizmente, ele não é valorizado. Sério mesmo? Precisa existir uma política por parte da administração, porque às vezes as pessoas não entendem o papel. O homem é polêmico, falei para vocês. Não, o homem é realista. O homem é... O que acontece? Nós precisamos de uma administração que olhe os servidores públicos com carinho. Verdade. Os servidores públicos do município perderam o quinquênio, sexta parte, férias prêmios, não tem às vezes os pisos da categoria garantido, e isso é ruim para o funcionalismo, porque desmotiva não vai a trabalhar pessoa. contento. Então, quanto mais valorizado o seu servidor, um ambiente de trabalho também sadio, com IPI, com dignidade, sem assédio, isso é importante, né? Isso faz até parte da minha vivência enquanto dirigente sindical, que a gente prega, né? Verdade. Então, assim, a gente tem um trabalho de olhar para o servidor com carinho. Quando eu fui presidente da Câmara, nós votamos a volta do quinquênio, nós voltamos o direito que o servidor tivesse o plano de carreira dele. O servidor da Câmara hoje é... Cheio de alimentação. Mais feliz, né? O servidor da Câmara... Essa legislatura que passou, e eu não vou falar só de mim, Sim. dos 9 vereadores, deixou uma valorização muito grande para os servidores da Câmara, que é uma obrigação nossa. Que a gente é vereador, mas para a Câmara funcionar tem que ter o servidor. Tem que ter o corpo ali. Anselmo, um detalhe que eu observei nas eleições de São Paulo, na maior capital mais importante do nosso país, um detalhe que aconteceu lá, aconteceu em Matias e em várias capitais. Você deve ter acompanhado que o número de abstenções supera, na capital de São Paulo, superou em Matias e em várias capitais, o número do segundo colocado. O que significa isso, Anselmo? Que o povo está desacreditado na política? Paulinho, existe realmente uma tendência de uma corrente muito forte de grupos que querem desacreditar a política e os políticos, fazendo uma negativa da política. Mas a gente sabe que enquanto sociedade, enquanto Estado democrático de direito, não existe política sem soberania, né? E também sem democracia. Então, a gente não precisa ser contra a política. O que a gente precisa é saber em quem votar para escolher bem os candidatos que irá nos representar. Essa negação da política é até uma estratégia de marketing de alguns grupos radicais que existem no país. Eu cheguei a pensar... Para poder fazer com que desmobilizar a população... Desacreditar. Para que a população fique desacreditada das instituições. E quem se favorece com isso, a gente sabe. Né? Tanto das instituições, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, quanto também dos políticos. Porque o político, que é o agente público, né? Hoje sou eu, fui eleito, a gente está
A gente Não é. né? É passageiro. Então, se eu estou lá, porque eu tive voto, tá certo? Claro que em alguns casos as pessoas ganham por questão partidária. Por exemplo, a gente teve casos aqui, por exemplo, no município, que teve um vereador que perdeu a eleição, que teve 215 votos. E teve 2 vereadores que teve menos de 215 votos e foram eleitos. Mas isso é a regra do jogo. Então, está tudo certo, está tudo honesto, tudo correto. Mas o que a gente não pode é incentivar as pessoas a desacreditar nas instituições, né? Os poderes, eles são independentes e harmônicos, é o que prevê a Constituição, e não pode também deixar a gente desacreditar nos políticos. Porque fake news existe muito, mentira existe muito, mas existe o bem e o mal. Existe o bom e o ruim. Então as pessoas é que têm que ter um critério de votar. Né? Eu até fico lisonjeado da minha votação, porque graças a Deus o meu trabalho foi quase dobrou, né? Teve um acréscimo significativo. Então eu acho que é isso, Paulinho. E tem um outro fator que é preciso ser mudado. A multa eleitoral, ela é um valor muito pequeno. Então muitas das vezes a pessoa prefere pagar a multa do que pegar um ônibus, do que ficar na fila. Mas isso é uma coisa, Paulinho, que você pensando, não, incentiva as pessoas a deixarem de votar. Porque quem não tem dentro de si a consciência da importância do voto, da importância de se escolher um político, mesmo que saiba que o seu candidato, um exemplo, não vai ganhar. Mas você acredita, você vota num projeto, você entende? Então, eu acho que isso é um problema que nós precisamos discutir no país. Mas, claro que não cabe aos vereadores, isso cabe à Câmara, não ao Congresso. E nesse caso, a questão da obrigatoriedade ou não, o pagamento ou não da multa, eu penso que o voto deveria ser facultativo. Porque aí favorece realmente, igual você estava dizendo, a questão do voto. Eu acho que a história do candidato é a maior marca dele. A história do passado dele, a luta dele, a causa dele. E isso é o que faz você ser aí o vereador, segundamente, mais votado. Eu também acho. E a história do candidato, às vezes, fala por si só. E a campanha do candidato é a história dele. Né? Eu acho que você falou a questão do voto facultativo, que é muito polêmica. Essa questão da obrigatoriedade ou não do voto, né? Sim. É uma questão muito polêmica. Mas eu acho o seguinte, o nosso povo ainda não está preparado para essa faculdade. Então, o Constituinte originário determinou que todos devem votar. E lá na urna, você não é obrigado a votar nos candidatos que existem. Você pode votar branco ou nulo. Mas você tem que cumprir o seu dever enquanto cidadão. Então, eu acho que isso foi importante. A Constituição de 88 deixou isso claro. E isso é importante, sabe por quê, Paulinho? Você imagina se as pessoas, se forem votar só as pessoas que gostam do candidato A, B ou C. Então, assim, eu acho que nós não estamos ainda maduros o suficiente, culturalmente falando, eu entendi, para o voto ser livre no nosso país. Por exemplo, uma sociedade que ela não é, sei lá, vamos dizer assim, grosseiramente, muito bem informada, ela pode simplesmente ser manipulável por esses votos mais esclarecidos. Ninguém pode dizer assim, não, eu não fui votar, a responsabilidade não é minha. Não, a lei fala que todos são obrigados aí. Irresponsáveis também. Irresponsável, você pode até votar branco ou nulo. Você não é obrigado a escolher o candidato, mas você tem que ir lá. Porque o destino de uma cidade, né, vamos dizer assim, o destino, a gestão, ela é feita pelo executivo e pelo legislativo. Então, se você mora, se você precisa de vacina, se você precisa de uma iluminação, se você precisa de serviço público de qualidade, escolha candidatos que tenham qualidade. E condições, competência para fazer isso. Anselmo, nesses 4 anos que estamos quase terminando, eu gostaria que você falasse para nós, ou citasse pelo menos um projeto seu de sua autoria que teve êxito e que você gostaria de compartilhar com a gente. Eu imagino que são mais de um, né? A gente acompanha seu trabalho, a gente quer também falar da educação especial, eu quero também falar algum avanço nesse sentido. Qual projeto assim, que você conseguiu o apoio dos 8 vereadores, do executivo? Falei, poxa vida, eu consegui isso na minha cidade. Você quer compartilhar com a gente? Claro, eu tenho a honra de ser o vereador que mais tive projetos de lei aprovados na Câmara, isso fruto de um trabalho, não que os outros não tenham, todos têm,
também, mas eu tive o privilégio de ter apresentado mais projetos e ter mais projetos aprovados. Um projeto que eu achei muito importante, que até para as pessoas que são portadoras de marca-passo, que tem algum motivo de, no momento de passar naquela porta giratória, dificuldade, o banco é obrigado a disponibilizar a passagem livre. Você criou essa lei no município? A lei existe. Tem muita gente que nem sabia, né, pessoal? Outra lei importante para o idoso. O idoso, a pessoa com mobilidade reduzida, o transporte municipal, que é o que é feito pela Fernando Turismo, a pessoa tem o direito de parar onde ela precisar, sem ser determinantemente nos pontos. Isso é para dar uma condição de maior segurança para a pessoa. Então, é uma lei também de nossa autoria. Nós temos leis também, Paulinho, feitas para cuidar da mulher, que obrigam o município a trabalhar o tema de violência contra a violência doméstica nas escolas, né? Na grade curricular, mas aí depende do Departamento de Educação de implementar. E temos outras leis também muito importantes, por exemplo, como a carteirinha da pessoa com autismo, né? O cordão do girassol, são leis importantes para todas as pessoas que têm algum problema do transtorno do neurodesenvolvimento. Então, nosso mandato esse é o do girassol. Cordão do girassol e também da carteirinha do passe livre também. Sim. É uma lei municipal, dá preferência em supermercado, farmácia. Tudo a lei que foi feita pelo nosso mandato. Que muito me orgulha, né? Com certeza. Anselmo, o projeto ali que a gente tem hoje que atende as crianças com autismo e síndrome de Down, ele tem, assim, alguma projeção de ali ter mais ferramentas para as famílias? Paulinho, olha só, antes da nossa legislatura, não sei se você está lembrado, não sei se você chegou a participar, a Câmara sempre discutiu o assunto das pessoas com autismo. Aí quando eu falo, não só pessoa com autismo, a PCD, pessoa com deficiência em geral. Mas de um tempo para cá, é notório que houve um crescimento muito grande de crianças com a deficiência do sistema de neurodesenvolvimento, mais especificamente com TDAH e autismo. Depois da pandemia houve um crescimento. É muito notório isso, né? E aliás não é só na nossa cidade. Isso é uma coisa que tem acontecido em todo o mundo. Então pode ser que tenha até alguma questão genética que os cientistas ainda estão estudando, ainda não tem algo fechado. Mas enfim, 2021, quando eu fui presidente da Câmara, nós fizemos a Semana do Autista, do Síndrome de Down, né? A Câmara já tinha esse projeto, mas eu fiz questão de convidar o prefeito em uma oportunidade, com várias mães. As mães começaram a se organizar em um grupo e cobrar os direitos dos filhos dela, que era uma política de educação inclusiva, uma política de saúde que pudesse garantir um tratamento com uma equipe multidisciplinar. Então, esse sonho da gente ter esse espaço multidisciplinar começou em 2021. E aí as mães foram cobrando, os vereadores cobrando, e a gente sempre, o prefeito pedindo mais um prazo para fazer, para implementar e etc. Até que agora, em 2024, conseguimos inaugurar o Centro Multidisciplinar. Aí você me pergunta assim, Anselmo, tá, inaugurou o Centro Multidisciplinar, mas ele funciona como deveria funcionar? 100%? Eu posso dizer para você que hoje que não, porque ainda falta terapia, né? Mas um problema que nós estamos enfrentando, por exemplo, de terapeuta ocupacional, é um problema que não é só de Matias, até o plano de saúde tem dificuldade para credenciar profissionais dessa área. E o profissional dessa área é difícil também. Sim, mas eu acho, Paulinho, que é o seguinte, nós saímos do zero. Então nós estamos numa construção, pelo menos. O passo já foi dado. Eu penso isso. Em Matias nós estamos iniciando uma política de saúde. Pioneiro, né, Anselmo? Sim, de educação. Paulinho, nós temos 15 mil habitantes. Nenhuma cidade de 15 mil habitantes tem um centro multidisciplinar. Nem o Juiz de Fora tem. Lá tem o Departamento de Saúde da Criança. Mas específico, igual nós temos, não existe. Então é uma iniciativa muito louvável, feita com várias mãos, executivo, legislativo, as mães, né? Quando eu falo mães e pais, né? Atípicos, que ele também é um local de acolhimento, de cuidado
ensino, de troca. Então, acho que isso é muito importante. Quando eu fiz a semana da pessoa com deficiência, do autismo do Down na Câmara, a Câmara realizou, no NAC, nós trouxemos inclusive o GAPA, que é o Grupo de Amigos de Pais de Crianças Autistas de Juiz de Fora, que muito ajudou as mães aqui também a se organizar, a cobrar os direitos delas, das crianças. Então, eu acho que é um avanço, tá, Paulinho? E isso é muito importante para a nossa cidade. Eu acho que a Linda vai dar muitos frutos para nossas crianças, porque, como você disse, é o primeiro passo, né, pessoal? Tudo tem um início. Anselmo, vamos falar de saúde agora. Matias Barbosa, essa fila da saúde, porque o povo liga pra gente, sério, questiona, gente, esses exames. Eu estou aqui para responder tudo. Paulinho, eu estou com o exame assim assado. Por que demora tanto? É uma demanda do município ou é uma demanda porque a gente depende de Juiz de Fora muito ainda, né, Marcelo? Assim, eu vou falar o que eu entendo um pouquinho de saúde pública. Sim. Na verdade, o que as pessoas precisam entender é que não existe a saúde de Matias Barbosa. Todos os municípios pequenos, que é o nosso caso, que é um município de 15 mil habitantes, né? O BGE deu 14 mil, que é um pouquinho para ele. Mas, na verdade, a gente sabe que passa de 15 mil habitantes. Ela depende dos consórcios e das pactuações que é feita em nível de estado. Então, por exemplo, Matias, Simão, Belmiro, Santana, Rio Preto, Santa Bárbara, Lima Duarte. Lima Duarte ainda tem hospital, Santos Dumont tem hospital. Mas cidades igual a nossa, menores, abaixo de 20 mil habitantes, precisam de pactuações para procedimentos eletivos, para consultas especializadas. Então, as pessoas assim cobram muito da gente também como político. Estou com a consulta, estou com o exame, mas o problema é que existe um sistema e toda consulta, todo procedimento que não é feito no município, ele é lançado nesse sistema que chama CISREG, que vai para a Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, para a Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, que faz a gestão desses procedimentos que são mais complexos, para fazer a marcação de exame, cirurgia eletiva, quando não tem urgência. Então, os municípios têm cotas. E a demanda é alta, né, Anselmo? A demanda é altíssima. Então, eu não estou aqui querendo passar um quadro e dizer que está tudo 100%. Sim. Mas eu posso dizer, Paulinho, que a nossa saúde ainda é uma boa saúde. Vou dizer o porquê. Nós temos no município médicos especialistas que muitas cidades nem têm. Nós temos cardiologista, nós temos ginecologista, nós temos psiquiatra, nós temos ginecologista, já disse, né? Nós temos angiologista, nós temos neuro. Só que é o seguinte, é muita demanda para poucos profissionais. Sim. Então, as demandas que não dá conta dos profissionais que são, vamos dizer, contratados pelo município, elas vão realmente para a central de marcação de vaga para ser atendido na CISPES, no HU, na maternidade Santa Terezinha, na rede credenciada. E esse problema que a gente passa em Matias não é só de Matias, é um problema das outras cidades da região também. Mas nós temos aqui em Matias, por exemplo, uma sala de estabilização, que tem 2 leitos vermelhos, que atende 24 horas. E cidade nenhuma do nosso porte tem. O raio-x sai esse ano? Olha, Paulinho, o raio-x é uma grande demanda da população, né? Na verdade, nós temos 2 salas de raio-x, uma no PSF do Monte Alegre. Olha, no PSF do Monte Alegre também tem? Existe. Olha. E uma aqui na sala mesmo, né? Nós vamos estar com a nova administração pedindo para que seja implementado o serviço de raio-x no município. Mas o que a gente precisa entender, e aí foi o que me foi passado pela administração, é que para ter essa raio-x tem que haver demanda. Porque um técnico radiologia não é barato, ele só pode trabalhar poucas horas por dia, salvo equívoco 4 horas. E aí você tem que ter uma unidade que trabalha 24 horas, para o serviço funcionar no mínimo 8 horas diárias, são 2 profissionais. E quem trabalha hoje não pode trabalhar amanhã. Tem uma série de regras. E isso acaba, de certa maneira, onerando muito a folha para contratar esses profissionais.
Mas falo para você o seguinte, eu estou dizendo para você o que nos foi passado, até agora nessa gestão. Mas eu não acho assim, tem que fazer um estudo. Sim. De quantos... Talvez com convênio, né, Anselmo? Com as clínicas, quantos né? aerostiques são feitos? O convênio já existe, né? Já as pessoas já estão funcionando ali, tem um profissional ali do convênio. Eu acho que assim, para mim te falar isso ao certo, Paulinho, eu teria que ter dados. Eu não tenho. Saber se pode. Eu, como vereador, minha competência é limitada. A gente não faz gestão de saúde. Sugere, né? A gente sugere, a gente pede, a gente indica, a gente cobra, fiscaliza. Tudo tem que ser dentro das 4 linhas. Mas eu estou dizendo para você, eu tenho que ter medo desse negócio de 4 linhas. Um candidato usava muito isso aí e foi complicado. Verdade. Mas dizer o seguinte, que a gente tem hoje uma saúde que procura atender de forma humanizada os pacientes. Isso é o meu pensamento, meu ponto de vista, tá? Nós temos centro de fisioterapia, nós temos clínica conveniada. Hoje o idoso ele tem uma assistência domiciliar se ele precisar. Os projetos sociais também para o idoso também. Isso é saúde, né, André? Esporte. Então assim, mas eu acho que tem muito a melhorar, tá, Paulo? Sim. Principalmente na policlínica. Nós temos profissionais excelentes, mas nós precisamos melhorar um pouco mais a questão do atendimento para agilizar o atendimento do cidadão na policlínica. Outra coisa muito importante, eu conversei até com o atual prefeito, nós precisamos garantir acessibilidade para as pessoas com deficiência na Secretaria Municipal de Saúde. Eu acho que tinha que mudar o prédio de lugar, né? Um lugar mais acessível. Hoje não é, mas é possível fazer uma rampa de acesso, isso é uma luta do meu mandato, já tem pedidos meus. Mas cabe ali uma rampa ali? Cabe, é só trocar o lado da entrada da secretaria. Que bom, algo que a gente tem que cobrar. Enfim, eu acho que a saúde, ela pode melhorar sempre. Mas o mais importante da saúde é a gente ter as pessoas serem atendidas com dignidade e com humanidade. Certo? Anselmo, Matias Barbosa cresceu. E, infelizmente, o tema segurança pública bate na porta do político hoje. Bate. Ou eu estou enganado? Segurança pública. Bate na porta, mas é até importante você dizer esse tema. Porque a gente sabe, Paulinho, que a segurança pública é um problema no país. Não é um problema de Matias. Mas a gente tem hoje um comando, eu vejo muito comprometido na PM, em resolver dar uma resposta rápida. Esse sistema de câmeras, eu acho que está funcionando bem. Né? Assim, a gente não tinha nada, né? Hoje a gente tem um sistema de vídeo monitoramento. A gente tinha um 21 que rodava a cidade. A gente tem um sistema de vídeo monitoramento, 24 horas, que permite que, se acontecer alguma ocorrência, a gente consiga ali identificar a autoria. Por exemplo, qual veículo foi utilizado naquela ocorrência, naquele crime, né? Se passou um cidadão, qual a característica, o horário. A gente tem câmera em todos os pontos. Em pontos estratégicos que a polícia militar decidiu. Não foi a prefeitura, foi a polícia, que é melhor, porque aqui a gente pega a saída e a entrada de bairro X e Y. Assim que foi feito um estudo de inteligência. E a prefeitura, através de um pedido nosso da Câmara, nós reunimos várias vezes com o comando, com a administração, atendeu, porque é uma necessidade. E agora, o desafio da próxima gestão é fazer com que isso seja ampliado. Mais pontos de vídeo monitoramento nos bairros. Sim. É o que nosso mandato vai lutar para que aconteça. E também nós estamos trazendo com a emenda do deputado Ana Pimentel, aproveitar o ensejo, nós estamos trazendo uma caminhonete para atender tanto a área rural e urbana, um pedido do meu mandato, que a deputada vai estar disponibilizando aqui para a 33ª Companhia. E tudo que a gente pode fazer para ajudar, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, a âmbito de município, é feito. Disponibiliza combustível, dá apoio material, equipamentos, enfim. Bacana. Anselmo, transporte público. Dá para trabalhar em prol de melhorias nessas questões da empresa que fornece o serviço para os matienses, porque a gente tem uma demanda enorme de servidores públicos, servidores comum, trabalhador, de Matias em Juiz de Fora, rapaz. E muitas vezes esses trabalhadores são prejudicados por causa do serviço de transporte. Dá para fazer algo assim para dar uma melhorada nisso? Paulinho, quando a gente fala de transporte público, a gente tem que explicar que existem 2 tipos. Transporte público municipal
que é a empresa de ônibus Fernando Turismo, que faz a linha dentro do município, essa nós temos total gestão sobre ela. Tá? Agora, transporte público intermunicipal, que é a Paraibuna, que opera em uma cidade a outra, o município não tem nenhuma gestão sobre esse contrato, sobre essa linha. Isso é competência do governo do Estado. E por isso, às vezes, até a gente é muito cobrado. E eu concordo que o trabalhador... É legítima queixa, porque a gente passa por isso. Pô, pra você ter ideia, na última semana, você acompanha nas páginas de notícias da cidade, a quantidade de veículos que está quebrando. Isso tudo é o quê? É uma falta de manutenção que a empresa não faz, não tem uma manutenção periódica nos veículos que prestam na nossa linha. E lembrando, a linha Matias Barbosa de Fora é uma linha da galinha de ouro da empresa, uma linha rentável. Talvez a principal. A melhor, posso te dizer. Todas as outras linhas que tem para as outras cidades, os ônibus andam vazio. Então é a que mais carece de investimento. Agora fica a pergunta, por que a empresa não investe nas linhas aqui? Belmiro Braga, por exemplo, tem um carro novo fazendo a linha. E Matias não. Inclusive, nós temos uma reunião com o CEINFRA, da Secretaria de Infraestrutura do Estado, vai ser no final do mês, para a gente cobrar. Por que a população de Matias Barbosa é tão mal assistida pela atual empresa que presta serviço? Porque tudo que está no alcance que a gente pode fazer, faz. Agora tem a nova rodoviária, mais conforto para o usuário. Tá, mas a empresa não poderia também comprar novos ônibus? E o povo tem ficado revoltado. Eu tenho recebido aqui na minha redação vídeos de pessoas reclamando. Eu acho que está insustentável. Outro absurdo, Paulinho. Foi implantado um sistema de QR Code para Vale Transporte. Aqui vão atrás, né, gente? Gente, nós temos que pensar no futuro. O QR Code não lê. Às vezes, quando lê, acaba passando mais passagens do que a pessoa tinha que pagar. Ou quando vê, trava tudo. Às vezes, a pessoa é obrigada a pagar a passagem do próprio bolso, senão... Tendo ali o crédito. A pessoa fala que o motorista, o cobrador, fala que vai descer, porque eles têm que prestar conta para a empresa. O funcionário da Paraibuna ficou muito vulnerável, uma relação trabalhista de estresse diário, porque acaba que o trabalhador fica ali na linha de frente sem ter culpa de nada. Verdade. Então, assim, aí o ônibus quebra, aí atrasa, mata horário, condição de limpeza dos ônibus péssimos. Nós temos cobrado, Paulo, durante todo esse período, inclusive fizemos audiência pública. É um desafio, né, Anselmo? É muito grande. E outra coisa, os horários precisam retornar. Quando tinha a linha de ônibus da Frota Nobre, a gente tinha ônibus de meia hora para Juiz de Fora. Meia hora. A população cresceu e eles, com a desculpa da pandemia, reduziram os horários e não voltou. Então, esse é um grande desafio. Eu acredito que essa nova legislatura vai ter que cobrar mais. E o Executivo também. Porque enquanto o Executivo não ajudar a cobrar, nós vamos ter muita dificuldade. Certo? Anselmo, a gente sabe que o planeta tem passado por transformações. E uma das principais transformações é a mudança climática. E nós já estamos sofrendo com a falta d'água. Quantos bairros estão sofrendo, Anselmo, com a falta d'água em Matias? Há uma projeção da Copasa e investimento nesse sentido para Matias não ter essa carência de água como tem ocorrido nos bairros? Paulinho, o problema de falta d'água em Matias não é falta de água. Graças a Deus nós não temos esse problema. Temos mananciais. Nós temos mananciais suficientes. O problema de Matias é a operacionalização da distribuição da água no município. Por quê? A Copasa sempre joga a culpa na CEMIG. Faltou luz na estação de coleta e distribuição. Então se faltou luz no reservatório, por exemplo, no bairro Alto, Monte Alegre, Nova Cidade. O reservatório abaixa o nível, obviamente até a bomba voltar a funcionar para repor, acaba faltando na casa do consumidor. Aí depois vem aquele arresto de água, né? Que a água sai turva e acaba quando... Lá na Câmara também tem esse problema. Tem esse problema, faz parte, né? Faz parte. Então a gente, Paulinho, sabe que o problema é que a Copasa não investe na distribuição de água, na redistribuição. Olha que absurdo.
Inclusive, foi encaminhado aí de água foi encaminhado para o Ministério Público. Nosso contrato é um contrato de 1996, totalmente precário. Defasado. Mas agora em 2026 está vencendo o contrato da Copasa. Atenção, Matias Barbosa. Nós vamos discutir isso. Inclusive eu fiz uma lei agora que obriga o município a fazer uma audiência pública para renovar tudo que foi de transporte público municipal e de serviço de água e esgoto do município. Porque senão, não estou dizendo que vai ser o caso, mas vamos dizer que o prefeito vai lá, reúne com a Copasa e decide. A Câmara pode ficar de fora dessa discussão, a população pode ficar de fora. Então, para que isso não aconteça, eu já fiz essa lei e isso vale para, enquanto não revogar a lei, para todas as gestões que... Com a população, eu sempre falo, com a população junto com o vereador fica mais forte. Claro. Né? Participar, né, Anselmo, das reuniões, para não... Porque muitas vezes eu acredito que o vereador é injustiçado, aquele que trabalha, né? O vereador que trabalha, às vezes ele é injustiçado, sabe? É muita cobrança e às vezes o cara está ali dando sangue e é cobrado de forma injusta. Anselmo, a CEMIG também é outra dor de cabeça para os mantienses, né, Anselmo? Essas luzes aí não... Copasa, CEMIG e transporte intermunicipal, Paraibuna, são grandes desafios do município. Muito diálogo. Mas posso dizer para você o seguinte, ainda bem que não é só de Matias, né? Porque senão nós nos sentiríamos até humilhados. É um problema em várias cidades que essas empresas operam. Mas, Paulinho, o que eu quero dizer também é que a Câmara, como um todo, tem lutado para que melhore o serviço de água, o serviço de transporte, o serviço de luz. Só que a população é muito necessário que faça parte dela. Qual o sentido? Nós precisamos que sempre que houver uma falta de água, as pessoas registrem uma reclamação e anotem o protocolo. Com protocolo no site da Copasa, no site da ARSAI, que é a agência reguladora que fiscaliza a Copasa. Faça a reclamação na CEMIG, reclame na ANEEL, que é quem faz a fiscalização da CEMIG, reclame na Paraibuna, depois faça a reclamação na Secretaria de Infraestrutura do Estado. Porque se não tiver reclamação formal, é como se os problemas não tivessem acontecendo. Vai ficar como se fosse conversa de vizinho ali. Exatamente. E quando vai fazer uma apuração, uma fiscalização, um relatório, esses órgãos de fiscalização e controle, é em cima do que está registrado. Então é muito importante, a Câmara ter feito esse trabalho, através do Núcleo de Atenção Cidadão, de formar a população para poder fazer os registros necessários. Verdade. Marcelo, eu tenho duas perguntas aqui, pessoal, inclusive eu vou liberar para vocês, em breve você pode fazer também perguntas pela internet para o meu convidado aqui do momento. E calhou aqui de eu ter duas amigas nossas aqui, que são lideranças comunitárias, que mandou a seguinte pergunta. A Mônica Benedito pergunta assim, pede, na verdade é um pedido, né? A Mônica diz assim, eu peço para que o bairro Soledade entre no plano do seu mandato, pois o bairro carece de um espaço de convívio e lazer urgente. E a Márcia pergunta qual a sua expectativa, o que espera da administração nova do seu Maurício e do Dimitrios. Essas são as duas perguntas que a gente tem para a internet. Então, importantes perguntas para hoje. Mandar um abraço para a Mônica, né? Para a Márcia. Bom, primeiro respondendo a Mônica. Essa questão de uma área de convivência, de lazer aqui para a Soledade, já é algo que a gente já discutiu, inclusive, nessa legislatura. Inclusive, eu quero dizer para a comunidade de Soledade que se tem um novo pontilhão bonito, seguro, reformado, deve à nossa gestão. Se temos um passeio aqui que vem, né, todo cimentadinho, trazendo mais dignidade para os moradores da Nossa, ali era horrível, né? Tem a nosso trabalho. E a MRS, ela tem essa política realmente de investir quando há uma cobrança dos poderes, né? Verdade. Eu, inclusive, Paulinho, tive aqui, não só eu, os outros vereadores também, nós andamos aqui com o senhor Sérgio Carrara, que é da MRS, sim, fazendo um levantamento de necessidade de poda de árvores, que a comunidade estava sofrendo com constante queda de energia, desses pontos que precisavam de intervenções para melhorar a iluminação tá terrível ali. E a gente vai continuar cobrando. Agora, a questão da área
de lazer depende de uma ação mais efetiva do executivo. Por exemplo, tem um terreno no final do bairro que pode ser construído uma quadra, ou até mesmo na entrada da capela Nossa Senhora Aparecida, aqui da comunidade Beiralinha, que pode ser feito um comodato daquela área com a MRS para que o município faça uma intervenção. Mas obras, o vereador pede, não depende do vereador para executar, não tem o poder legal. Mas eu quero dizer que o meu mandato pode contar sempre a comunidade Beiralinha, como sempre contou. Sempre participei, inclusive, das festas populares, ajudando, é uma obrigação nossa. Verdade. E a gente está aqui para realmente fazer um mandato por toda a Matias. Bom, segunda pergunta da Márcia. Márcia pergunta... Qual é a sua expectativa e o que você espera da nova administração do Maurício e do Dmítrios? Olha, eu espero coisa boa, né? Até porque eu acho que o Maurício é uma boa pessoa, tá? Como ser humano. Dmítrios também é uma pessoa muito competente, uma boa pessoa. Agora, tudo, Paulinho, na vida depende de diálogo, né? Então, assim, o meu mandato eu sempre fiz ele pautado no diálogo. Diferente, né, nesse primeiro mandato que o Beto era prefeito de outro partido, eu acho que as questões partidárias a gente precisa deixar elas só para a época de eleição. Quem ganhou para vereador tem que ajudar o prefeito a administrar, fiscalizar, apontar onde tem os erros, também ajudar a achar soluções, né? Porque senão o vereador fica só aquele que bate, mas não mostra o caminho, né? Isso trabalhando em conjunto. Os poderes trabalhar com harmonia, com independência, para o bem de Matias Barbosa. Às vezes eu sou até criticado. Mas você é do PT, mas você não... Não. Independente do partido que eu sou, meu primeiro partido chama Matias Barbosa. E vai ser assim enquanto eu estiver na política. O povo. Você está no caminho certo. Eu acho que é o que motiva. Quem não botou lá não foi o povo? Verdade. Claro que o partido ele é importante, né? A lei obriga você a estar no partido. Você não tem como candidatar de forma avulsa. E eu também não tenho nenhum problema com o partido, não. Até porque é um partido de muita luta e de história pelo nosso país. Mas quando a gente coloca a questão partidária acima da questão da política do município, do bem comum, a gente acaba prejudicando os mandatos, acaba tendo muita rivalidade, descompasso, e isso faz mal para todo mundo. E quem perde a gente tem que fazer o bem. Nós estamos ali para servir. Se o prefeito é do bem, que é o bem da população, a Câmara, os vereadores que querem o bem, tem que apoiar o trabalho bom. Eu penso assim. E eu acho que tanto é isso que, né, eu tive uma boa votação, porque eu entendo que eu fiz o que tinha que fazer de acordo com a minha consciência humana e cristã. E um bom trabalho, assim. Com certeza. Anselmo, antes de você deixar suas considerações finais, eu gostaria de mandar aqui um abraço para o Daniel da Mega Popular, Drogaria Mega Popular. Ficaria ao lado do Galetão, sempre com promoções imperdíveis para você aproveitar. Mandar também um abraço para a Luciane e toda a sua família da Hoje Sorvetes. É sorvete para mais de metro, sabor e a preço de fábrica, pessoal. Também para o Gino do Emar Supermercados, com 2 lojas em Matias Barbosa, para melhor servi-lo, uma no Monte Alegre e uma em Cedo Feita. Uma verdadeira zona de conforto e alimentação ali em Cedo Feita. Muito obrigado a vocês que ajudam a gente no nosso quadro de frente com o Paulinho, hoje com o Anselmo Leopoldino, que agora deixa aqui com a gente as suas considerações finais e o seu abraço final para a nossa audiência do MB Online. É isso aí, Paulinho. Primeiro, agradecer a Deus. Sem Ele, nós não somos nada, né? E Deus é fiel. E Deus tem um projeto na vida de cada um, né? Que passa na vida pública, na sua vida particular. A gente tem que acreditar em Deus. Agradecer Ele por estarmos aqui. Passamos por uma pandemia, né? Quantas pessoas amadas. Eu perdi um amigo muito querido, Samuel, trabalhamos juntos, foi meu parceiro. Então, todos nós que passamos pela pandemia, acho que nós devemos entender o significado da vida. Podemos errar alguma vez, mas procurar ser mais ávido ao diálogo, à compreensão. Segundo, dizer que eu acho importante essas entrevistas, né, que estão ocorrendo,
porque é uma oportunidade para a gente que tem mandato poder divulgar o nosso trabalho, poder passar para o cidadão as informações importantes do que acontece na vida da cidade. Porque muitos eleitores votam e depois ele nunca mais vai numa reunião da Câmara, ele nunca mais não vê o candidato, entendeu? Então, assim, o que eu peço à população? Comigo é papo reto. Se eu é sim, sim, não, não. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder, eu também vou falar que eu não posso. Mas que sigam minhas redes sociais, que acompanhem o trabalho do meu mandato. Né? Quem puder, ora para mim, pede a Deus para iluminar a gente, iluminar a cidade, os governantes, para a gente ter mais sabedoria. E que podem contar com o meu mandato, em qualquer bairro. Eu sou um vereador, graças a Deus, tenho uma base muito forte no Monte Alegre e adjacência, mas todos os bairros fazem parte da nossa luta na Câmara. Tanto que eu tive voto em todas as urnas da cidade, em todas as sessões, e graças a Deus fui muito bem recebido por toda a cidade. Então, é um momento de agradecer, gratidão a Deus, gratidão à vida, pela oportunidade de estarmos fazendo, se Deus permitir, mais 4 anos de bom trabalho. E agradecer ao MB Online, a você, Paulinho. Você sabe que eu sempre disse a você que você é um grande comunicador, que você continue nessa missão de servir e ajudar a cidade. E eu fiquei muito lisonjeado de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho com o pessoal aí. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Ansiava mais uma vez que Deus abençoe seu mandato. Um abraço para sua avózinha lá, que é uma mãezona. Um abraço para todo o povo do Monte Alegre. O De Frente com o Paulinho fica por aqui. Agradeço aos meus patrocinadores. Muito obrigado e a gente volta em breve com mais personalidades que fazem Matias acontecer. Valeu, gente!